pessoal ficar online. Boa noite aí, pessoal. Bom, eu aproveitei que eu estava saindo de uma gravação de uma aula e encontrei saindo da gravação de aula outros 2 professores aqui da casa, e aí eu convidei os 2 para conversarem com vocês. Isso tem enriquecido a nossa transmissão nesses dias, né? E aí, por isso, eu convidei eles para a gente bater um papo aqui sobre a história deles, né? O legal é que a gente conversa sobre a história e eles vão acabar contando mais ou menos que caminho que eles trilharam para chegar até aqui, tá certo? Então, primeiro a Luana, que é juíza no TJDFT e professora de sentença civil aqui, depois o Adriano, que é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, e você que vai prestar delegado em Goiás nessa semana, então é bom que ele conte um pouco da experiência, como é que ele chegou nessa, tá certo? Luana, conta um pouco da sua história aí. Então, desde que eu me formei, eu sempre quis ser juíza, então já formei, já vim para Brasília estudar, fazer curso para isso. Achei que eu fosse abraçar o mundo assim muito facilmente, né? Alguns conseguem, claro, eu conheço os crônicos que fazem, mas a minha trajetória foi um pouco mais demorada, houve uma pausa nos estudos, mas desde o início, gás total, eu estudava o dia inteiro, de manhã à noite, né? E assim, de forma muito densa, com livros, não só letra de lei, mas livros. Inicialmente eu estudava errado, tá, gente? Eu estudava muito livro, fazia pouca questão e lia pouca lei. E fiquei esperando simplesmente dar os meus 3 anos de atividade jurídica, não fazia concurso nenhum. Acho que eu fiz assim, sei lá, analista da STF que eu passei e um de advogado aqui da DASA que eu também passei. Mas assim, acho que foram esses 2 que eu fiz, quase dando meus 3 anos de atividade jurídica. Quando eu estava com uns 2 anos e meio, eu comecei a fazer prova para a magistratura federal. Sim, eu fazia só magistratura federal, era obcecada em ser juíza federal. E aí comecei de cara, o primeiro concurso que eu fiz, eu já fui para a segunda fase e tal, me saiu muito bem numa segunda fase que foi terrível, foi muito punk lá no TRF2. Só que à medida que eu fui passando para as segundas fases, o que eu fui vendo? Que eu pecava na hora do estudo, então aí é uma dica. Da objetiva, porque você, por mais que eu passasse um ou outro, alguns eu ficava muito próximo ou quando passava os meus acertos não eram elevados, dava para passar, mas não ficava com uma nota tão legal. Aí eu comecei a fazer um levantamento das provas para ver o que caía, então eu pegava todas as provas, fazia um levantamento das leis, que eu vi que eu estava pecando justamente aí. Você tem que ler lei mesmo, é chatíssimo, mas tem que ler letra de lei. E daí eu fiz esse levantamento das provas, vi as principais leis que elas se repetiam. Então são essas leis aqui que eu tenho que estudar, tá? Gente, lei fora do basicão, Código Civil, CPC, existem outras leis que você tem que saber na ponta da língua, principalmente quando trata de concurso federal. Então quando eu comecei a fazer isso, e mais ainda quando eu comecei a resolver questão, a minha média de acertos ia lá pra cima. Aí eu fiquei naquela de reprovar muito nas segundas fases, eu fazia de concurso magistratura estadual, que eu fui para sentença, já perdi prova, cheguei atrasada porque mudaram o horário na véspera da prova. Portãozão lá, tinha feito 2 vezes a segunda fase que tinha sido anulada, cara no portão, não fiz sentença. TJ de Santa Catarina. Assim, fiquei por 0,00 MPF. Várias provas da magistratura federal. Aí eu resolvi parar, fui advogar e tal. Quando eu voltei, você acha que você perde tudo, né? Você acha que você tá voltando um burro. Enfim, mais nada, que isso, você tem muito conhecimento acumulado e eu comecei a passei pro procurador federal, veio o concurso aqui do TJ, eu não dava a minha, assim, não, é feio dizer, mas assim, eu não era assim, quero fazer o concurso de TJ. Dessa vez eu fui lá e fiz, treinando muita questão, lendo muita jurisprudência, lendo muita lei, passei na objetiva, aí aquele meu conhecimento de leitura de livro, porque por mais que você estude para a objetiva, leia letra de lei e saiba a jurisprudência na ponta da língua, tá? Que tem que saber, não tem que deixar atrasar o informativo do dizer o direito, você tem que manter um estudo concomitante dos seus livros. Não vai fazer que nem eu no início, 10 livros de constitucional, 10 livros de administrativo. Escolha uma bibliografia, um livro de cada matéria, um livro bom, mantenha a sua bibliografia.
Cada concurso tem essa particularidade, pode ter um examinador que gosta de uma coisa, aí nesse concurso você vai lá ao específico, tá? Então eu vi que isso me ajudou muito na segunda fase e as coisas foram acontecendo. Claro, quando chegou na prova oral, eu lembro que eu fiz aqui no CP o simulado, muito bom. Existem, hoje em dia não o magistrado, mas outros professores aqui do CP Iures que ajudam os alunos para a prova oral. Você tem que fazer esses cursinhos, sim. Eu fiz um acompanhamento com a fono, né? Como eu já tinha feito procurador federal, eu fiquei mais tranquila, fiz o simulado do CP e o acompanhamento com a fono, certo? Mas isso que é importante, você vê que você vai crescendo. Hoje sou muito realizada, adoro o que eu faço, que é a magistratura. Independentemente se você lida com a matéria federal ou estadual, a magistratura ela é uma só, é uma paixão. Vale muito a pena, gente. Eu demorei mais de 5 anos somando tudo para passar. E isso é importante que eu diga, não desista. Se você pensar na hora que tá difícil, que você quer desistir, não faça isso. Eu me arrependo muito. Você só vai perder tempo. Continua lá que uma hora você passa. Bom, depois da Luana, vou passar a palavra pro Adriano, que vai contar um pouquinho da história dele. Ele é delegado aqui da PCDF. Bem, pessoal, minha trajetória eu acho que se assemelha a de muitos de vocês que têm pouco tempo para se dedicar aos estudos. E a gente precisa aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Em todos os concursos que eu passei, eu sempre tive pouco tempo. No primeiro deles, ainda na faculdade, concurso do Superior Tribunal de Justiça, eu fazia faculdade de manhã e à noite, alguns dias, e estágio à tarde. Então, assim, eu tinha pouquíssimo tempo, alguns dias na semana para estudar à noite. Ia para a biblioteca, cansado, no fim do dia, e me dedicava ali 2, 3, 4 horas que fosse, estudando com afinco. Aí fui aprovado nesse primeiro concurso no Superior Tribunal de Justiça e fiquei por lá cerca de 8 anos. Aí me tornei assessor de alguns ministros, inclusive do ministro Teori Zavascki, que foi uma grande perda, uma grande tragédia para a gente há poucos dias, todos sabem. E aí, como assessor dele, como ele era um ministro que trabalhava bastante, ele também exigia bastante trabalho da gente. Então eu trabalhava o dia inteiro, saía muito cansado do STJ 7, 8 da noite, lanchava, jantava e chegava na biblioteca ali 8h30, 9 da noite, estudava até meia-noite, todos os dias. Então, assim, é mais cansativo, a gente tem que ter uma garra maior, tem que ter mais disposição e aproveitar esse tempinho, o tempo que a gente tem para estudar no dia, aproveitar esse tempo e estudar com afinco, com disposição. E o resultado vem, talvez demore um pouquinho mais do que quem tem 7, 8 horas, 10 horas para estudar por dia, talvez demore um pouquinho mais, e a gente tenta achar os atalhos para que não demore tanto, que esses atalhos vêm com um estudo bem feito. Como a Luana, no início dos meus estudos, eu me dedicava bastante à doutrina, à leitura da doutrina e de informativos e pouco a lei seca e a realização de exercícios, que é uma grande falha. A gente não pode descuidar da lei seca e da realização de exercícios. Depois eu me tornei colaborador do CESP, na elaboração de provas, exames da ordem, concursos do Ministério Público, de tribunais. E foi aí que eu percebi a importância do estudo da lei seca, porque quando eu comecei a elaborar as questões de concursos, aí eu passei a utilizar muito a lei seca nas questões, muita jurisprudência também, e bastante doutrina. A doutrina a gente não pode descuidar, é sempre cobrada, mas lei seca, informativos também tem que ser estudados. E o jeito de aprender como fazer provas, de entender como são as bancas e de perceber as matérias mais cobradas é fazendo bastante exercícios. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês que estão assistindo a gente agora, o primeiro deles é não desistir. Você tem pouco tempo para estudar, utilize esse pouco tempo com mais garra do que os outros. Tenha garra, tenha disposição, tente estudar da maneira certa e não desista, corra atrás dos seus sonhos, porque, como a aluna disse, vale a pena. Eu passei no curso para delegado de polícia, no mesmo mês eu já vi que aquilo é o que eu queria fazer pro resto da vida. Eu não quis mais estudar para nenhum concurso. Me sinto muito realizado. Tem um ditado que diz que se você fizer o que você gosta, você não vai precisar trabalhar nenhum dia na sua vida. Então eu me sinto assim, eu não trabalho, para mim é prazer, porque eu consegui realizar o meu sonho depois de bastante luta. Então
Mãos à obra, vamos estudar com afinco, com disposição, com garra, para realizar o seu sonho e ser feliz aí pelo resto da sua vida, pelo resto das nossas vidas. Bom, pessoal, então era isso que eu queria deixar com vocês aí hoje. Trouxe os dois, acaba enriquecendo o nosso bate-papo aqui e inspirando muita gente que está estudando por aí. A gente se encontra amanhã, acho que solo, mas amanhã a gente se encontra, tá certo? Um abraço e uma boa noite. Tchau, tchau.